Daniel capítulo 1, a partir do verso 8, nós queremos refletir na palavra de Deus debaixo do seguinte tema: eu decido priorizar a santificação da minha vida. E nós vamos ter por base a vida de Daniel. O texto diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Amém. Por enquanto, somente até aqui, irmãos. Amados, muitos nessa noite conhecem, ou bastante, ou em parte, a vida de Daniel. E eu quero tentar equalizar, eu quero tentar trazer todo mundo, até para que quem não conhece, poder se inserir dentro do contexto. Daniel era um jovem de mais ou menos 15 ou 16 anos. E ele era do povo de Deus, ele era do povo de Israel. Só que o seu povo foi dominado, escravizado por um outro povo, que é a Babilônia. E ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Só para você ter uma ideia, essa viagem, se ela fosse feita em linha reta, ela dava 900 quilômetros. Um pouco mais, quase daqui ao Rio, gente. Obviamente que quando eles iam fazer a viagem, eles tinham que subir, descer, desviar de um lado para o outro. Então você multiplica aí, talvez uns 1.500 quilômetros, com a mãozinha amarrada, naquele cortejo triste de quem está escravizado, dominado por um outro povo. Qual era a filosofia de dominação deles? Eles pegavam os jovens mais promissores, possivelmente Daniel era de uma linhagem real, ele era da corte. E eles pegavam esses jovens promissores, bonitos, fortes, e eles levavam, e todo o conhecimento daqueles dias, todo o conhecimento possível naqueles dias, eles davam para aqueles jovens. Davam de comer, davam de beber, vestiam, davam de tudo para eles, para que eles se tornassem os melhores conselheiros, para que o império, que já era um império dominante, se tornasse cada vez mais forte e assegurasse força para as próximas e futuras gerações. Essa era a ideia. Alguns diriam, o pastor está melhor do que agora, porque eles tinham casa, eles tinham estudo, eles tinham isso, eles tinham aquilo. Até que não era assim, terrível coisa, não. Alguns vão dizendo isso. Mas você não ter liberdade
é determinante dentro desse processo. E mais, haviam sérias restrições religiosas que eram impostas. Ele foi para um ambiente completamente pagão, idólatra. Ele e os seus amigos que foram com ele, que também são citados aqui. E naquela miscelânea de jovens de tudo quanto é lugar, de vários outros povos dominados, Daniel passou a viver. Alguns comentaristas afirmam que esses jovens eram feitos eunucos, para que eles não se tornassem uma ameaça sexual à corte, no ambiente do palácio onde eles viveriam. Então você pensa um pouquinho a situação de Daniel. Ele é levado, cativo, ele é um jovem, ele está sob domínio, guarda, ele não é mais dono da vida dele, ele está sob dominação, ele é um escravo. E ele, depois de um período de treinamento, de capacitação, ele vai começar a servir e ele tem que dar produção. Espera-se muito dele. O texto que eu li fala de um período inicial que ele ainda está sendo treinado e que ele conhece, ele descobre que as comidas servidas, as finas iguarias que eram servidas no palácio, elas também eram dedicadas a várias divindades que eram cultuadas naquele contexto. E ele então resolve, por que a ideia de não contaminar-se? A ideia de não contaminar-se é essa. Ele entende então que ele não deveria comer aquelas comidas que eram entregues para eles, por conta disso. E ele chega e pede um favor para o pessoal lá da copa, para o pessoal da cozinha. Ele diz, gente, para nós não serve isso não, a gente quer outra coisa. Quer o quê? Legumes e água, e deu. Existem muitos que no dia 1º de janeiro fizeram aqueles votos de dieta, de emagrecimento, de não sei o quê, que voltam para a academia, vão fazer um funcional ball com da Silva, aqueles projetos assim de início do ano. Cuidado para você não transformar o 1º de janeiro em 1º de abril. Toma aqui a referência de Daniel e segue firme, legumes, água, funcional ball e vai embora. Se firma nisso aí. Mas as motivações de Daniel e os seus amigos eram outras, eram motivações espirituais. Eu acho muitas coisas interessantes nesse texto, e eu não vou ficar... não tem como explorar tanto, mas eu quero me concentrar em algumas coisas. Primeiro, por que Israel estava escravo de um outro povo? Por que justo na geração de Daniel, eles, ao invés de estarem por cima da carne seca, eles foram dominados? Porque o povo havia se distanciado de Deus. Todos os processos, todos os momentos em que o povo de Deus se tornou escravo de um outro povo, na verdade, era um juízo de Deus sobre o seu próprio povo, para que esse povo se voltasse para ele. Sabe aquela história que no momento do aperto, da dificuldade, a gente lembra mais de Deus? Ou você nunca viveu isso? Só eu que vivi. Sabe aquele momento que as coisas dão uma embaçada assim, tu não vê mais muito na frente, e aí você fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, e aí você começa a virar aquele crente padrão, FIFA assim, super, é mais ou menos isso. A história do povo de Israel é marcada por momentos de retrocesso espiritual, de frieza espiritual, de desânimo espiritual, de negligência espiritual, e o resultado disso, e Deus levantando profetas, chamando a nação ao arrependimento, chamando a nação à mudança de vida, chamando aquele povo a andar com Deus novamente, arrepender-se dos seus pecados, abandonar os seus maus caminhos, e quando não ouvido, quando Deus não é ouvido, esse povo é dominado. E Daniel foi na barca. O nome do Daniel estava na relação. Ele é alguém que parece estar longe de Deus? Não. Ele é alguém que parece que estava caminhando nem aí para Deus?
Não. Ele é alguém que parece que não conhece Deus? Não. Ele parece um menino assim bem consagrado? Parece. Ele parece um menino assim bem firme com Deus? Sim. Ele parece um menino muito convicto da sua fé? Perfeitamente, exatamente isso que parece. E ao longo do livro, as suas atitudes vão revelar que ele é exatamente isso. E aqui a gente tem uma primeira crise. Porque num mundo, num tempo como o nosso, que tudo é avaliado do ponto de vista individual, nós temos uma crise, porque esse menino, aos nossos olhos, jamais merecia estar lá. Ele não era firme com Deus? Ele não era um menino temente a Deus? O juízo não era para quem desobedecia? Então o que ele estava fazendo lá? A nossa geração, ela tem muita dificuldade de um entendimento daquilo que é corpo. Povo, um corpo, uma família. Nós somos da geração que celebra os direitos individuais de cada um. O direito das minorias e das minorias das minorias e assim vai. E todo mundo tem direito. E os direitos e direitos e direitos. E veja que eu não estou aqui exercendo nenhum tipo de juízo sobre isso. Mas eu estou dizendo que quando a ênfase é no indivíduo, perde-se um pouco o valor do coletivo, do grupo, do corpo. Como nós somos de uma geração que a gente pode trocar com muita facilidade várias coisas, tanta coisa, e com o direito individual tão celebrado, a celebração do indivíduo tão forte, se não está bom para o indivíduo daquele jeito, o que ele faz? Ele muda, ele troca. Porque não está bom para ele não está feliz desse jeito. Porque ele precisa estar bem. Mesmo que um grupo do qual ele aparentemente deveria fazer parte, não importa tanto se o grupo está bem ou não está bem. Porque se eu não estou bem no meio do grupo, eu mudo de grupo. Alguns, a minha geração menos, quando eu cheguei no mercado de trabalho, o desemprego estava a 1000. Muito desemprego, como eu acho que nenhuma outra geração depois da minha geração viveu. Alguns anos, agora há pouco tempo, essa recessão se assemelhou muito, mas ainda foi mais forte. Mas quando eu chego no mercado de trabalho, com dificuldade de arrumar emprego na juventude, era muito comum pessoas que já estavam no mercado de trabalho há muito tempo, eles tinham um único carimbo na carteira de trabalho. O lugar que ele entrou para trabalhar jovenzinho, ele se aposentou. Isso não era muito raro. Isso era bem comum até, pelo menos lá. Aqui no Brasil é outra coisa, mas lá em Volta Redonda, lá no estado do Rio, isso era muito comum. Aqui eu já não sei bem o contexto, mas era muito mesmo. Essa é a história de muitos. Essa história se assemelha com a história do meu pai, se assemelha com a história do pai da Sandra e de muitos outros. Você olha, mas quantos empregos que ele teve? Até aposentar, ele teve 2. Ele teve um, assim, logo ele foi para tal lugar e ficou. Ele teve um só, no máximo 3. E assim foi. E olha como isso é raro hoje. Será que alguém que entra no mercado de trabalho hoje tem essa expectativa? Não, não tem. E eu volto a dizer, eu não estou querendo aqui dizer o que o passado, às vezes o que a gente vai ficando velho começa a achar que o passado é melhor que o presente, que vai ser o futuro, que essa moçada de hoje está perdida. Eu não quero pensar com essa cabeça. Eu estou dizendo que em 40 anos as coisas mudaram muito e a ideia de coletivo, de corpo, caiu em desuso para uma celebração do indivíduo. E quando nós aplicamos isso à vida de Daniel, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque Deus não pensa assim. Quando Adão errou no paraíso, quem errou? Todos nós. A humanidade errou. O ser humano errou. O homem caiu.
A humanidade caiu no pecado de Adão, porque Adão era o nosso representante. Não foi apenas o indivíduo Adão. Ele errou. Ele sofreu dano, sofreu. Ele assumiu consequências do pecado, sim, mas não somente ele. Eu não estava lá e o pecado de Adão ecoa na minha vida e eu já nasci inclinado para o pecado por conta do erro dele. Porque Deus tem uma visão corporativa, eu assim diria, coletiva. E quando Jesus acerta, o benefício era para quem? Para ele? Ele não precisava. Ele não tinha pecado. Mas quando Jesus acerta o novo Adão, por um homem, entra o pecado no mundo. E por um outro homem, Jesus, nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele nos representava na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa é uma primeira questão que eu quero chamar a sua atenção. Essa é uma primeira indicação do texto. Outra questão que eu quero chamar a atenção aqui é que Daniel pediu uma coisa muito difícil para o pessoal da cozinha. Porque não tinha assim, olha, você vai tomar uma advertência. Se descobrirem que você deu legumes e água para 4 jovens, você vai ficar assim, você vai tomar uma advertência na carteira de trabalho, não sei aonde. Não era isso não, mano. Se ele não fizesse o que o rei mandava, ele morria. E Daniel vai lá e fala assim, ó, por favor, e tal. E aí, cara, você está louco, rapaz, vocês vão ficar fracos aí, vão ficar tudo para trás, e ele vai me matar, ele vai saber que tem alguma coisa errada. Os caras tudo comendo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor, e vocês nessa situação aí vão ficar para trás, não tem como. E aí Daniel intervém, parece que é um pedido coletivo dos jovens de Israel, e Daniel intervém, e Daniel ele tem uma visão assim de negociador. Ele fala, vamos fazer um teste então, vamos fazer por 10 dias. 10 dias não vai matar ninguém, mas já vai dar para saber se está fraco, e tu tira suas conclusões. E o que acontece ao final dos 10 dias? Deus honra a iniciativa dos jovens. E ao invés deles ficarem para trás, eles são colocados à frente. Mas o que eu quero te chamar a atenção? Você acha que se Daniel fosse mala, soberbo, chato, mais outros adjetivos que você puder imaginar, você acha que o cara ia ter alguma boa vontade com ele? De querer colocar o pescoço dele na lâmina por causa de Daniel? Jamais. A capacidade interpessoal de Daniel se revela aqui, ele era muito novo. Possivelmente ele era alguém querido. O texto todo, o livro todo de Daniel, tem gente fazendo alguma coisa em favor de Daniel. As coisas acontecem por intervenção de Deus, por cuidado de Deus, por mão de Deus, sim, mas envolvendo pessoas. Aqui é só um exemplo. Deus usa pessoas. Mas Daniel construiu um relacionamento, Daniel construiu com aqueles homens um ambiente em que ele era bem visto, em que ele era bem aceito, conquanto fosse um menino consagrado ao Senhor. Então essa história de que se a gente caminhar muito com Deus, a gente não se relaciona bem com as pessoas, a gente não tem amigos e a gente não prevalece em Daniel. Daniel era um cara que tinha capacidade de comunicação, que era ouvido, que tinha poder de convencimento e ele era muito firme com Deus. Mas caminhando mais para o centro, a gente pode falar de tanta coisa só nessa passagem aqui. Mas o que fica claro para mim? Que Daniel fez uma escolha. Para a sua vida ele fez uma escolha. Talvez ele não tivesse individualmente pecado algum que justificasse ele estar ali. Talvez ele estivesse ali escravizado, talvez até mutilado, um jovenzinho. Mas ele faz uma escolha, irmãos, que eu e você somos chamados a fazer todo dia. Qual o lugar que a santificação ocupa na sua vida?
Se você fizer um elenco de prioridades da sua vida, das coisas que você deseja conquistar, daquilo que você tem investido, aquilo que você tem procurado alcançar, santificação aparece. E se aparece em que lugar? Quantos têm como parte do seu projeto de vida e como principal linha do seu projeto de vida ter uma vida consagrada, dedicada, santificada, em louvor, honra e glória de Deus? Porque o que Daniel está fazendo é o seguinte, irmãos. Daniel tinha 1000 argumentos, dizendo, não, Deus, a comida sacrificada, mas sabe como é que é, né? Não tem outro jeito, os caras estão mandando, é a comida que vem, a gente está aqui como escravo, foi o Senhor que deixou o nosso povo ficar escravizado, trouxe para cá. Fazer o quê, né? Vou ter que comer, vou ter que beber, vou ter que isso. Ele abre mão de conforto. Não apenas da zona de conforto, ele abre mão de conforto, irmãos, de verdade, não é só da zona de conforto. Ele abre mão de uma comida melhor, ele abre mão de tempero melhor, ele abre mão de bebida melhor, ele abre mão do que é do bom e do melhor para ter uma vida simples. Para quê? Para não se contaminar. Por quê? Porque a sua prioridade de vida não era ter do bom e do melhor e desfrutar do bom e do melhor, mas a sua prioridade de vida era manter-se santo na presença de Deus. Essa luta não era só de Daniel, é minha e sua. A luta de Daniel é a mesma minha, da minha família, sua e da sua família. Aí você falou, pastor, mas não posso ganhar dinheiro? Pode. Eu não posso ter uma vida boa? Pode. Não é questão de pode ou não pode. É uma questão de que lugar a santificação ocupa nos seus interesses. É do que você abre mão para ter uma vida mais consagrada. O que você renuncia. E não é aquilo que tiram de você, é aquilo que você voluntariamente entrega. O que você voluntariamente entrega por amor e temor a Deus. E que quem olhar vai dizer, você está maluco, cara. Você está doido, legume. De manhã, legume. Hora do almoço, legume. À tarde, legume. À noite, legume. No outro dia, legume. Legume. Ninguém forçou Daniel a isso. Mas porque santificação era uma prioridade da vida dele, ele renuncia, ele entrega, ele diz, olha, não é legal isso para a minha vida. Tem um outro caminho mais excelente. Eu tenho um projeto de vida maior, mais completo, mais abrangente. Eu não quero isso para mim. Quero caminhar um pouquinho, irmãos, no capítulo 2, o versículo 1. O texto diz assim, 2, capítulo 1. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Agora 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Só até aqui, eu vou localizar você. Lá pelas tantas, irmãos, Nabucodonosor, o cara que mandava, o imperador, manda chuva, e tem um sonho terrível, mas o texto não fala qual era o sonho, ele também não fala qual era o sonho. Mas o negócio deve ter sido punk, mano. Porque diz que ele ficou com o espírito tão agitado, nem dormir mais a criatura dormiu. Tá bom.
amanhece o dia, a primeira coisa que ele faz, ele chama os sábios. E chamando essa galera, diz, aí você vai sair, ele vai contar o sonho, para os caras interpretarem o sonho. Normal. Várias passagens e vários imperadores, isso é algo normal dentro da cultura. Ele não faz isso não. Ele estava suspeitando que aqueles sábios estavam chutando as coisas, ele não estava muito confiando naqueles sábios, ele queria provar a sabedoria dos sábios. Ele falou, é hoje. Reúne a galera e diz, olha, eu quero que vocês revelem o sonho que eu tive e depois interpretem. Aí um grupo de caldeus tenta negociar. Não, mas só os deuses para saberem os sonhos que as pessoas tiveram. Não há homem nesse mundo que consiga saber o sonho que o outro teve. Malemar, ele sabe o que ele teve. Lembra uns pedaços. Tem uns insights assim. Mas do outro jamais. Só os deuses poderão saber. Você está pedindo. Não, mas eu estou pedindo. Eu aqui sou Deus também. E é isso que eu estou pedindo. E se não souber, vai todo mundo para a panela. Passa o cerol fininho em todo mundo. Morre todo mundo. Coisa simples. Você vê que você reclama do seu patrão, você reclama aí às vezes que ele te dá uma chegada e tal. Está reclamando à toa, gente. Reclamando à toa. Pensa o seu patrão pedindo para você, chega amanhã para trabalhar e fala, eu tive um sonho e estou sem dormir até agora. E você está, não é no olho da rua não, morto, se você não... Era isso, gente. Simples assim. Isso chega para Daniel, aí fica bom para nós. A primeira coisa que Daniel faz, irmãos, ele pede a ajuda dos seus amigos de oração. Os jovens comprometidos com Deus têm um baita de um desafio agora. Buscar em Deus a resposta. Quando você tem desafios grandes na sua vida, você se ocupa em orar, você tem amigos, parceiros, amigas, parceiras de oração. É prioridade para você? Ou você já vai lá se descabelando e se atazanando das ideias, ou para usar um termo do que eu aprendi no Sul, já fica atucanado logo. O que Daniel faz, irmãos? O que ele fazia sempre. Ele vai buscar em Deus a resposta para as suas necessidades, com a ajuda de companheiros de jornada. E aí o que acontece? Quando nós lemos lá, Deus tinha dado um monte de bênção para aqueles jovenzinhos que estavam lá nos legumes e na água. E para Daniel, além daquelas bênçãos de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, deu a ele dom que tem a ver com sonho, com interpretação, com revelação, com visão. E aí Deus traz a resposta para Daniel. Aí Daniel vai grandão, irmãos. Grandão, para dar a resposta para o rei. E ele, primeiro, ele chega lá e conta tintim por tintim o sonho que o rei tivera. Vai contando. E foi assim, eu viu isso, o pé era assim, e foi embora. E depois, o que aquilo significava? O que aconteceu? Ele se tornou o maior cara, o sábio dos sábios do reino. Você vai dizer, beleza, auge da carreira. Real Madrid, Barcelona, lá em cima, 10, faixa, Messi. É assim, é isso que ele ficou, grandão assim. Sabe o que acontece quando isso acontece? Um monte de gente que teve a pele salva porque Deus deu isso a ele, se volta contra ele. Porque tem inveja dele. Porque as conquistas de Daniel atrapalham aquelas pessoas que desejavam conquistar o que Daniel havia conquistado, mas sem seguir o mesmo caminho e sem pagar o mesmo preço que Daniel pagou. E aí eles armam para Daniel. Eles começam a fustigar o rei para que ele fizesse um edito
que ninguém deveria orar ou fazer petições, na verdade, a uma outra pessoa e a nenhum Deus. Deveriam, portanto, pedir ao rei. E o rei vai, cai, morde a isca. Tuf. Capítulo 6. Você pode caminhar um pouquinho para frente aí. Verso 10. O nome do rei agora é Dário. Eu não sei o que você espera de uma pessoa com esse nome, mas foi ele que mordeu a isca e veio com o edito, veio com a escritura. Ele ajudou demais depois, mano. Mas nessa altura do campeonato aqui, o texto diz assim. Eu vou ler o 9 também. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Você vê que as punições deles não tinha punição suave, não tinha assim, uma advertência, uma conversa, chamar a pessoa. Isso é coisa moderna, gente. Isso é coisa moderna. Lá era aquela punição raiz mesmo. O cara orou, pronto, cova dos leões para ele. Não tem plano B, não tem nada. Aí o velho Dário reconhece que, infelizmente, ele fizera isso. E eles diziam: mas o cara que não respeitou isso é o teu queridinho Daniel. O texto diz que o próprio Dário ficou pensando um jeito, ficou doido para não colocar Daniel na cova dos leões. Só que os caras não deram sossego, não deram descanso. Foram lá de novo e falaram: a lei dos medos e persas não pode ser mudada por ninguém. Assinou, não leu aquelas letrinhas miúdas do contrato, já era, perdeu. Agora tem que fazer valer o contrato inteiro. A lei dos medos e persas não se pode revogar. Que coisa, né? Só porque o cara foi orar, meu. E o mesmo cara que a atitude dele abençoou tanta gente, e agora tantos contra ele, difícil explicar, né? Porque a vida é dura, irmão. A vida é cheia dessas coisas. Cheia de vingança, de maldade, de inveja. E isso tudo acontece entre os iguais. Sempre entre os iguais. Você quer ver? Um pastor tem inveja do outro, tem ciúme do outro, da igreja do outro que é maior, que é menor, que isso, que aquilo. Isso só acontece entre quem? Entre pastores. O pintor. O pintor, porque tem a oficina assim, a oficina assada. Isso vai acontecer entre quem? Entre os pintores. Os músicos, a banda tal, ele nem presta atenção na música, pode prestar atenção no dedo do outro músico para ver se ele vai errar alguma coisa. E todo mundo aproveitando tudo que está acontecendo e o músico lá sofrendo, procurando um erro na nota que o outro vai fazer. Essa miséria só vai ser do mundo de quem? Dos músicos. Porque esses sentimentos nascem sempre entre os iguais. Ele errou, viu? Olha lá, errou. Eu vi que ele errou. Tem gente que desiste da santificação, porque a santificação cobra preços assim.
deixa de priorizar a santificação quando se vê apertado, quando se vê humilhado, quando se vê injustiçado. E o que eu vejo em Daniel, tanto agora nessa situação da cova dos leões, quanto nas diferentes situações da vida dele, da fornalha, ele tem uma ideia que dirige a vida dele. Eu não abro mão de buscar ter uma vida agradável para esse Deus. Isso é mais importante que a minha própria vida. O mais importante não é se eu vou me dar bem. O mais importante é que eu agrade a esse Deus. Eu não vou entrar hoje, fica para um outro sermão, numa outra oportunidade. Mais adiante, com a questão da fornalha, a ideia é muito clara. Se Deus quiser, Ele pode nos dar o escape. E se Deus não quiser, eu continuo obedecendo do mesmo jeito. Eu não obedeço porque agora Deus, eu obedeci, agora eu só tenho obrigação de me livrar dessa, viu, Deus? Olha como é que eu estou bonitinho até agora, ó. Estou bonzinho até agora. Olha como é que eu estou santinho até agora, Deus. Ah lá, agora não vai falhar, né? A ideia de Daniel não é essa. Daniel não ora para afrontar nem rei, nem ninguém. Daniel ora porque aquilo é parte integrante da vida dele. Ele não ora porque teve uma campanha na igreja. Ele não ora porque o discipulador ficou mandando ele orar. Ele não ora porque o pastor pregou um sermão eloquente no domingo. Ele ora porque a vida dele não faz sentido se não for em intimidade com Deus. E você sabe qual que é a meu juízo, qual que é a principal linha que demarca uma religiosidade de um relacionamento vivo com Deus? Os momentos que você vive com Deus sem que ninguém veja. Porque tudo aquilo que se diz da esfera do religioso, da religião, são coisas que são feitas na frente de outras pessoas. Ou muito, ou pouca gente, mas sempre tem um viés público. Mas as coisas que são feitas sem que ninguém veja, traçam uma linha tênue. Enquanto a gente caminhou movido por essa coisa da religiosidade, ou quanto nós avançamos por um degrau acima, um passo à frente, uma casinha adiante. Eu faço porque é a minha vida com o meu Deus. Para quem está de fora, pode até pensar que é religiosidade. Talvez se eu chegasse na sua casa e batesse lá, ninguém faz isso hoje, né? Já viu alguém fazendo isso hoje? Tem quanto tempo você não faz isso? Do nada, você chega na casa de alguém e... Fulano! Ah, fulano! Ninguém faz isso mais. Acabou isso. Pode ter furado o pneu em frente da casa que o pessoal não faz mais. Mas digamos que alguém fizesse isso. Bateu lá. Aí a mulher vem. Ô, tudo bem? Fulano tá aí? Tá. Chama ele para mim. Tá ocupado. O que está fazendo? Ele está orando. Tá hora ele acaba. Ele está orando. Vai esperar? Quer entrar? Toma uma água. Ah, não, muito demorado. Até ele terminar de orar, vou embora, resolver de outro jeito. É aquilo que se faz, não diante do outro, mas se faz porque é o Deus da sua vida. Por que você respira? Você está pensando em respirar? Agora eu vou respirar. Eu só dou essas pensadas assim quando eu estou lá no funcional bom, irmãos, que aí eu tenho que dar aquelas, assim, bem lá de dentro, mesmo que eu estou morto já. Mas senão, não preciso disso. Porque Deus colocou isso em mim, em você. E aí a gente vai, começa a cantar que esse Deus é o nosso respirar, o nosso alimento, o nosso pão, ou qualquer coisa.
ou aquele que mata a nossa sede. Tudo que a gente faz de forma espontânea e natural, e não porque alguém mandou, e fica sem para ver. Como é que abafa rapidinho? Era o que Daniel conquistou com Deus. Por quê? Porque santificação era prioridade para a vida dele. Quero terminar a minha fala, irmãos. Quero terminar a minha fala. Versículo 20. Não, um pouquinho antes, para fazer sentido. 16. Eu estou no capítulo 6, tá? E é o último texto que eu vou ler, fique tranquilo. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Deu aquela lavada de mão assim, básica. Você não vê Pilatos aqui, mais ou menos, não? Eu li isso aqui e falei, rapaz, não é Pilatos não, gente. Uma lavada assim, legal, lavou as mãos, ó. Tá aí, é assunto seu do teu Deus aí agora, hein? Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Quem passou uma noite ruim? Quem perdeu a paz? Quem perdeu alguma coisa aqui? Não foi Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, se eu soubesse fazer uma voz triste, eu até tentaria fazer, irmãos, mas fica para a próxima, tá? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Está ao seu alcance? Isso é algo que o Carlos pode fazer, que o Osmari pode fazer, que o Gil pode fazer, que o Jackson pode fazer. Crer nesse Deus? Porque o texto diz que esse foi o único motivo pelo qual Daniel não sofreu dano. Porque ele creu em Deus. Ordenou o rei, 21, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Sabe aquela galera dedo duro, abelhudo, viraram comida de leão. E na cultura daqueles dias, quando alguém era condenado à morte, toda a família era condenada à morte, o que evidencia que Daniel estava sem família ali, porque ele foi colocado sozinho. Mas o melhor está por vir. Não é a salvação de Daniel o melhor dessa passagem. Não é sem ele sair nenhum arranhão o melhor dessa passagem. 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada.
O homem agora ficou crente mesmo, gente. O cara que saúda os outros, com paz vos seja multiplicado, parece o apóstolo Paulo fazendo a saudação dele. Não parece? Pensa um homem que ficou crente. Olha o que ele vai fazer. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel serviu a este povo por 69 anos. 4 imperadores diferentes. E muitas aventuras com Deus. Por quê? Porque santificação era uma prioridade para a vida de Daniel. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quando você faz a lista de prioridades da sua vida, você consegue colocar a santificação como um item. Quando você olha das coisas que você deseja conquistar, que você tem lutado para conquistar, você tem suado para conquistar, você tem dedicado tempo, esforço, dinheiro. Santificação é um item que você busca. Porque a linda e comovente, emocionante história de Daniel nada mais é do que uma linda, comovente, emocionante história de um jovem que crê em Deus e deseja agradá-lo. E nessa noite eu quero desafiar você a, em nome de Jesus, rever princípios, valores, atitudes e a colocar como primeiro lugar da sua vida. Não serve outro lugar. Deus. Agradá-lo. Para que as demais coisas te sejam acrescentadas. Você vai dizer, pastor, o que precisa? Crer. E nessa noite talvez você possa dizer para Deus, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Mas eu quero esse modelo de vida para mim. Eu quero desse jeito. Eu não quero um outro modelo. Eu não quero caminhar contigo de qualquer jeito. Eu não quero as finas iguarias do rei. Eu não quero abrir mão de vida de oração. Eu não quero viver contigo uma religiosidade, porque o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é o Deus da minha vida, o Deus que me ama incondicionalmente. Deus que desde a eternidade preparou a minha salvação. Deus que me tem sustentado, protegido, perdoado, livrado. O Senhor é tudo na minha vida. Se existe uma coisa que é tudo ou nada, é Deus. Não tem essa história, não, Deus, eu vou um pouquinho, eu vou ter ali. Não tem isso. Eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Não tem isso. Você vai dizer, pastor, mas eu vou errar. Ele sabe. Quem te falou que ele está cobrando de você perfeição? Está cobrando a sua entrega e dedicação. Quer renovar sua aliança com Deus nessas condições, nessa noite? De fazer da santificação da sua vida uma prioridade? Levante um dos seus braços onde você estiver, eu quero orar por você. Louvado seja Deus, podem abaixar os braços. Louvado seja Deus, pode abaixar, pode abaixar. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque a palavra dessa noite ela é muito dura, Deus.
Porque o padrão de Daniel é elevado. Porque ele se parece demais com Jesus. E a gente se acostuma a viver assim de puxadinho em puxadinho espiritual, de jeitinho em jeitinho. A gente se acostuma a vir ao culto, cumprir uma agenda da igreja. Mas a gente vai deixando para trás, Deus, assim, aquilo que é essencial. Que é independente se a gente está bem, se a gente está na nossa cidade, na nossa terra ou em outra terra. Se as pessoas nos têm tratado bem ou mal. Se temos legumes e água ou se temos churrasco, massas, frutos do mar. É que tudo isso passa e tudo isso é pequeno. Que nós não podemos, Deus, e nós não queremos cair na cilada e errar novamente. É ficar perdido, Deus, entretido com tantas coisas nessa vida e perder a visão do Senhor na nossa vida. A visão do Senhor glorificado, exaltado. Nós queremos parar de olhar para baixo, para esse tempo, e nós queremos olhar para o alto, Deus. Nós queremos olhar para o Senhor e dizer: Deus, a minha vida é muito imperfeita. Mas eu não quero permanecer na imperfeição, eu quero que o Senhor aperfeiçoe a minha vida, eu quero viver para Ti. Eu quero entregar a minha vida novamente ao Senhor nessa noite. Eu quero refazer a minha aliança contigo nessa noite. Eu não quero jamais uma vida sem o Senhor. Nunca mais. Eu quero viver fora da Tua presença, em desobediência à Tua palavra. Eu quero priorizar a santificação da minha vida e que todas as outras coisas venham depois. Todas as outras conquistas venham depois. Todas as outras conquistas são menores. Porque eu quero viver uma vida agradável aos Teus olhos e sentir a paz do Senhor, mesmo quando eu esteja na cova dos leões. O Senhor será a minha companhia, o meu refúgio. E o Teu nome há de ser glorificado. Confirma, Deus, essas vidas que entenderam pelo Teu Espírito o chamado nesta noite. Confirma essas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que saiam daqui renovadas, animadas, encorajadas, determinadas a uma nova história contigo ainda melhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.